Oi, gente. Nós falamos no primeiro encontro que nós começaríamos a trabalhar a economia colaborativa de trás para frente. Isso é uma inovação também. É uma inovação para mim, enquanto consultora. Mas eu quero trabalhar isso com vocês. E aí, nós vamos falar de trás para frente. Claro, já começando por uma coisa que é muito bacana. Nós vamos romper. Todo mundo começa falando aquela... Vamos supor que nós estivéssemos numa sala, tá? E aí todo mundo sentadinho, né? A consultora lá na frente. E aí a consultora já falando sobre coisas... Vem com aquela tarjeta, vem com aquele flipchart, vem com aquele PowerPoint, o PPT. Mas eu não venho com nada disso. Eu venho acreditando que nós podemos romper modelos, gerar inovação em busca de um futuro coordenado por vocês, em busca de um futuro desejável, saindo à procura do impossível, que eu acredito que é possível, tendo sempre a ousadia de olhar para um mundo que se deseja mudar, pensando assim, por que não? É utopia? Não. Eu não vi nada de utopia nas apresentações. Eu não vi nada que não poderia dar match. Eu não vi nada de absurdo. Eu vi pessoas se apresentando, pessoas reais, com coisas possíveis, com inovações e podendo criar coisas através dos produtos dessas pessoas. A cada pessoa que falou, eu criei produto na minha cabeça. Não posso falar aqui agora, porque senão vai atrapalhar o restante da metodologia. Quantas pessoas eu já vi, e a Verusca, é aquilo, quando eu falo nós, tá? Quantas pessoas, vou exercitar o nós. Quantas pessoas nós já vimos que chegaram pra gente e falaram assim, isso aqui é um osso. E eu já vi transformar aquele osso em outras coisas. Isso aqui é uma escama de peixe. E eu já vi transformar aquela escama de peixe em outras coisas. Isso aqui é uma casca de marisco. E eu já vi transformar aquela casca de marisco em tantas coisas. Enxergar futuros é a coisa mais importante que tem. Pois a sustentabilidade vem das escolhas, principalmente harmônicas, que nós fazemos no presente. Se não estamos em sintonia, com o futuro, corremos o risco de gastar energia à toa. Vamos pensar numa coisa que aconteceu lá atrás. Cavalos andavam pelas ruas, lá atrás, no século passado, levando pessoas, né? Lá atrás, levando pessoas para lá, para cá, nas carruagens, e um grupo de pessoas preocupadas, os engenheiros da cidade, numa sala, gastaram tempo, pensando em criar fralda para o cocô do cavalo. O cocô do cavalo está deixando a cidade muito suja. A gente precisa criar fralda para o cocô do cavalo. E quanto tempo aquelas pessoas ficaram sentadas ali, ao invés de criar o quê? Carro. Quanto tempo se foi gasto pensando na fralda? Por que não se pensar logo no carro? Por que não se pensar em outras coisas? Né? Então, esse exemplo, ele serve para a gente. Por que ao invés da gente ficar pensando em uma solução, até mesmo que serviria para mim ou para esse grupo, a gente já não pensa lá no futuro? A gente já não pensa numa história lá que vai ajudar o coletivo desse grupo lá no futuro. Qual o maior problema que nós temos enquanto coletivo? Boa pergunta, Miriam. Como que nós podemos, vou brincar,
Como que nós podemos entregar coletivamente no lugar mais próximo? Belo Horizonte. Nossos produtos sendo entregues em Belo Horizonte, num dia X, sendo entregue por todos. Boa pergunta. Será que alguém já pensou nisso? Com certeza já, né, gente? Porque vamos combinar que o futuro a Deus pertence, mas pessoas criativas como vocês já devem ter pensado nisso. Não vem aqui a Miriam e a Verusca pensar nisso, porque com certeza alguém já teve esse pensamento. Mas vamos pensar além, vamos pensar muito além, tá? Esse é um trecho da economia colaborativa. Pensar, enxergar futuro, coletivamente, romper barreiras, criar modelos, medir riquezas através do intangível, através da nossa competência de pensar coletivamente, para colaborarmos uns com os outros. Olha que bacana. A economia criativa se baseia nos recursos intangíveis, capital cultural, humano e capital social, que, aliás, são abundantes nos países pobres. A economia, baseada em diversas culturas, conhecimentos, tecnologias de informações e comunicação e criatividade, principalmente, traz a possibilidade de obter resultados, não apenas econômicos, mas também ambientais, sociais, culturais, ou seja, sustentáveis. A sustentabilidade pode ser possível, mas estamos falando de infinito. A gente está falando um infinito potencializando o outro. E o primeiro desses recursos são os recursos intangíveis. Aquele que não se esgota, aquele que também se renova e se multiplica com o uso. Isso é a economia criativa. Que dessa economia criativa surgem as novas economias, que são as economias compartilhadas, as economias colaborativas e as economias multivalores, que nós falaremos depois sobre isso, depois na próxima prototipagem, que a gente vai falar. Mas é muito bacana a gente entender que isso tudo tem que sair fora do eixo, exatamente com duas palavras que nos trazem exatamente o segredo da economia colaborativa. Qual é esse segredo, Miriam? Que segredo é esse? Que segredo é esse tão importante que faz você trazer uma metodologia de trás para frente? Nossa, se quem criou a fluxonomia sabe que a Miriam está brincando de trazer um negócio de trás para frente, vai falar assim, nó, matou todo o segredo. Eu quero matar todo o segredo desde o início. Sabe por quê? Porque eu já quero começar, eu e a Verusca, nós já queremos conversar com vocês sabendo a verdade. Sabe por quê? Pular fora do barco antes, pra gente, é melhor do que pular no final. Entendeu? Então, nós estamos num processo de criação de uma coisa muito importante para vocês. E a gente já quer que vocês saibam logo de cara que tem que ter uma palavra chamada comprometimento. E esse comprometimento não é comigo, não é com a Verusca, não é com a Rede Terra, não é com ninguém, é com vocês. Então, esse comprometimento é uma assinatura que você vai assinar com você, entendeu? De fazer. E se você não acreditar nessas duas palavras, amigo, foi um prazer te conhecer. Adorei te conhecer, vou te visitar futuramente, mas é melhor cair fora, porque o papo é sério. Vamos lá. São as duas primeiras palavras. Terão outras. Mas essas duas primeiras palavras são cuidar e confiança. Miriam, cuidar de quem? Primeiro cuidar de você e depois cuidar do outro. Nada, nada, nada resolve se você não cuidar. Como cuidar de mim? Amigo, você vai ver que a gente vai falar muito disso. Cuidar de você. Porque
Porque você vai levar o nome, primeiro, o seu. Segundo, da sua cidade. Terceiro, o nome de um coletivo. Atrás de você vem aquele saquinho carregando o nome de todo mundo. Entendeu? Então, isso é muito importante. Muito importante. E a gente vai falar desse cuidar. A segunda palavrinha. Essa, para mim, é a melhor de todas. Confiança. Primeiro, confiança em você. Segundo, confiança no seu destino. Terceiro, confiança no outro. Aquele saquinho vai aumentando, mas ele não pode te dar dor nas costas, ele não pode deixar você não dormir. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. E ele tem que ter a terceira, que quem assistiu aquele vídeo lá de Tambaba e de Remígio, viu que as meninas assinaram um compromisso de confiança, uma com a outra, sem se conhecerem. Antes de se conhecerem, elas firmaram um compromisso. Foi comigo? Foi com a ACG? Não. Foi uma com a outra. Não entrou dinheiro. Uma vai vender a outra, uma vai trabalhar a outra. E olha que a gente não está nem na metade do processo delas. Nem começamos, aliás. Mas elas já assinaram um termo de confiança. Então, a economia colaborativa, os passos são... Lá no finalzinho você ouviria isso. Mas nós já estamos trazendo aqui, no início. Você quer cuidar? Bora! Você vai aceitar confiar um no outro? Vamos embora. A gente está pronto para confiar junto com vocês, a gente está pronto para cuidar junto com vocês. Quem quiser, vem com a gente. Vai dar certo. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada por me ouvir.